Um guerreiro perigoso, ambicioso e cruel. Átila, o Huno, o flagelo de Deus. Átila foi o líder dos temidos hunos, um povo misterioso que traria terror aos romanos. A história de Átila é muito complicada, as únicas fontes realmente completas foram escritas em grego e latim pelos inimigos dos hunos. Os contemporâneos de Átila deixaram muitos testemunhos de sua vida, infelizmente apenas fragmentos permanecem. Prisco de Pânio foi um diplomata e historiador do Império Romano do Oriente, que escreveu em grego e foi testemunha da história de Átila, como membro da embaixada de Teodósio II na corte una em 449. Prisco foi claramente influenciado pela sua posição política, mas a sua escrita é uma grande fonte sobre a vida de Átila, e ele é a única pessoa conhecida por ter registrado uma descrição física dele. Ele escreveu uma história do decadente Império Romano em 8 livros, cobrindo o período de 430 a 476. Infelizmente, sobreviveram apenas fragmentos da obra de Prisco. A investigação arqueológica descobriu alguns detalhes sobre o estilo de vida, a arte e a guerra dos hunos. Existem alguns vestígios de batalhas e cercos, mas o túmulo de Átila e a localização da sua capital ainda não foram encontrados. Os hunos eram um grupo de nômades eurasianos, surgidos do leste do Volga, que migraram ainda mais para a Europa Ocidental, e por lá, eles criaram um enorme império. Suas principais técnicas militares eram o tiro com arco montado e o lançamento de dardo. Eles estavam em processo de desenvolvimento de assentamentos antes de sua chegada à Europa Ocidental, mas os hunos eram uma sociedade de guerreiros pastoris, cuja principal forma de alimentação era a carne e o leite, produtos de seus rebanhos. A origem e a língua dos hunos têm sido objeto de debate há séculos. Segundo algumas teorias, os seus líderes pelo menos, podem ter falado uma língua turca. De acordo com a Enciclopédia dos Povos Europeus, os hunos, especialmente aqueles que migraram para o oeste, podem ter sido uma combinação de linhagens turcas, mongólicas e úgricas da Ásia Central. O pai de Átila, Mundilco, era irmão dos reis Oktar e Ruga, que reinaram conjuntamente sobre o Império Huno no início do século V. Esta forma de diarquia era comum entre os hunos, mas os historiadores não têm certeza de como ela foi imposta. A família de Átila era de uma linhagem nobre, mas é incerto se eles constituíam uma dinastia real. Até mesmo a data de nascimento de Átila é debatida. Alguns historiadores dizem que foi em 395, outros preferem uma estimativa entre a década de 390 e a primeira década do século V. Vários historiadores propuseram 406 como a data. Átila cresceu em um mundo que estava mudando rapidamente, seu povo era formado por nômades, que haviam chegado recentemente à Europa. Eles haviam cruzado o rio Volga durante a década de 370, e anexaram o território dos alanos, depois atacaram o reino gótico entre as montanhas dos Cárpatos e o Danúbio. Eram um povo muito móvel, cujos arqueiros montados adquiriram uma reputação de invencibilidade, e as tribos germânicas pareciam incapazes de enfrentá-los. Vastas populações que fugiam dos hunos, saíram da Germânia e foram para o Império Romano no oeste e no sul, e ao longo das margens do Reno e do Danúbio. Em 376, os godos cruzaram o Danúbio, inicialmente submetendo-se aos romanos, mas logo se rebelando contra o imperador Valente, a quem mataram na Batalha de Adrianópolis em 378. Um grande número de vândalos, alanos, suevos e borgonheses cruzaram o Reno e invadiram a Gália Romana em 31 de dezembro de 406, para escapar dos hunos. O Império Romano estava dividido ao meio desde 395 e era governado por 2 imperadores, com a capital ocidental em Ravenna e a outra em Constantinopla, no Oriente. Os imperadores romanos, tanto do Oriente como do Ocidente, eram geralmente da família Teodosiana, durante a vida de Átila. Os hunos dominavam um vasto território com fronteiras incompreendidas, com um povo determinado a conquistar mais e mais. Alguns foram assimilados à nacionalidade una, enquanto muitos mantiveram suas próprias identidades e governantes, mas reconheceram a soberania do rei dos hunos. Os hunos causaram indiretamente muitos problemas aos romanos, levando várias tribos germânicas para o território romano, mas as relações entre os 2 impérios eram cordiais. Os romanos usaram os hunos como mercenários contra os alemães, e até mesmo em suas guerras civis. O usurpador João conseguiu recrutar milhares de hunos para o seu exército contra Valentiniano III em 424.
Foi Aécio, mais tarde patrício do Ocidente, quem administrou esta operação. Eles trocaram embaixadores e reféns, a aliança durou de 401 a 450 e permitiu aos romanos inúmeras vitórias militares. Os hunos consideravam que os romanos estavam pagando-lhes tributo, enquanto os romanos preferiam ver isso como um pagamento por serviços prestados. Os hunos haviam se transformado numa grande potência na época em que Átila atingiu a maioridade, durante o reinado de seu tio Ruga, a tal ponto que Nestório, o patriarca de Constantinopla, percebeu a situação e disse o seguinte sobre isso: eles tornaram senhores, e, os romanos, escravos. A morte de Ruga em 434, deixou os filhos de seu irmão Mundilco, Átila e Bleda, no controle das tribos hunas. Na época da ascensão dos dois irmãos, as tribos hunas estavam negociando com os embaixadores do imperador romano oriental Teodósio II, o retorno de vários renegados que haviam se refugiado no Império Romano Oriental, possivelmente nobres hunos que discordavam da posição de liderança dos irmãos. Em 435, Átila e Bleda fizeram uma reunião com os romanos, onde conseguiram um tratado vantajoso. Os romanos aceitaram devolver os fugitivos, em duplicar o seu tributo de ouro, em abrir os seus mercados aos comerciantes hunos, e em pagar um resgate por cada romano feito prisioneiro pelos hunos. Os hunos, obviamente felizes por esse tratado, saíram do Império Romano e regressaram à planície húngara, provavelmente pensando em consolidar e fortalecer o seu império. Teodósio aproveitou esta oportunidade para fortalecer as muralhas de Constantinopla, construindo o primeiro muro marítimo da cidade, e para construir as suas defesas fronteiriças ao longo do Danúbio. Os hunos permaneceram fora da zona de influência romana durante os anos seguintes, enquanto invadiam o Império Sassânida. Eles foram derrotados na Armênia pelos sassânidas, abandonaram a invasão e voltaram as suas atenções para a Europa. Em 440, reapareceram com força nas fronteiras do Império Romano, atacando os mercadores à margem norte do Danúbio, estabelecido pelo Tratado de 435. Cruzando o Danúbio, eles devastaram cidades e fortes romanos. O avanço deles começou em Margô, onde exigiram que os romanos entregassem um bispo que havia retido uma propriedade que Átila considerava sua. Enquanto os romanos discutiam o destino do bispo, ele escapou secretamente e se entregou para os hunos, traindo a cidade e a entregando aos hunos. As forças de Átila avançavam sobre as cidades ao longo do Danúbio, e os vândalos capturaram a província romana ocidental da África e a sua capital, Cartago. A África era a província mais rica do Império Ocidental e a principal fonte de alimento para Roma. Os sassânidas invadiram a Armênia em 441. Os romanos retiraram muitas das suas legiões dos Balcãs, e enviaram para a Sicília, a fim de montar uma expedição contra os vândalos na África. Isso deixou para Átila e Bleda um caminho livre através da Ilíria até os Balcãs, que invadiram em 441. O exército huno saqueou várias cidades. Durante 442, Teodósio chamou de volta suas tropas da Sicília, e ordenou uma grande emissão de novas moedas para financiar operações contra os hunos. Ele acreditava que poderia derrotar os hunos e recusou as exigências dos reis hunos. Átila respondeu com uma campanha em 443. Pela primeira vez, suas forças foram equipadas com arietes e torres de cerco rolantes, com as quais atacaram com sucesso os centros militares de Raciária e Naísso, massacrando os habitantes. Prisco disse: quando chegamos a Naísso, encontramos a cidade deserta, como se tivesse sido saqueada. Apenas alguns doentes jaziam nas igrejas. Paramos a uma curta distância do rio, em um espaço aberto, por todo o terreno adjacente à margem estava cheio de ossos de homens mortos na guerra. Avançando ao longo do rio Niava, os hunos tomaram várias cidades. Eles encontraram e destruíram um exército romano fora de Constantinopla, mas foram detidos pelas muralhas da capital oriental. Eles derrotaram um segundo exército perto de Calípolis. Teodósio, incapaz de montar uma resistência armada eficaz, admitiu a derrota, enviando um oficial para negociar os termos de paz. Os termos foram ainda mais cruéis do que o tratado anterior. O imperador concordou em entregar 6.000 libras romanas de ouro como punição por ter desobedecido os termos do tratado durante a invasão. O tributo anual foi triplicado, aumentando para 2.100 libras romanas em ouro. E o resgate para cada prisioneiro romano aumentou para 12 soldos.
Os termos foram aceitos, e os hunos se retiraram para seu império. Bleda morreu após a saída dos hunos de Constantinopla, provavelmente por volta de 445. Átila então assumiria agora sozinho o título de rei dos hunos, e com isso, os romanos estariam condenados a sofrer ainda mais na mão do rei dos hunos, o flagelo de Deus. Átila e seus hunos já haviam causado muitos estragos ao Império Romano, e agora, com a morte de Bleda, Átila ficaria ainda mais perigoso, e traria um terror que há muito tempo os romanos não viam. 447 d.C., Átila partiu novamente para o sul, rumo ao Império Romano do Oriente, através da Moésia. Na Batalha de Uto, o exército romano, sob o comando do general de origem goda, Arnegisclo, enfrentou Átila e foi derrotado. Mesmo com a vitória, o exército de Átila sofreu pesadas baixas. Os hunos então saquearam as províncias da Mésia, Macedônia e Trácia. Até mesmo a grande Constantinopla foi ameaçada. O imperador do Oriente, Teodósio II, concentrou-se em defender sua capital, organizando brigadas para fortalecer as muralhas ainda mais. Talvez por isso, Átila não atacou Constantinopla, preferindo invadir e pilhar a Grécia de onde partiu com um imenso espólio. Calínico, em sua Vida de São Hipácio, escreveu: a nação bárbara dos hunos, que ficava na Trácia, tornou-se tão grande que mais de 100 cidades foram capturadas, e Constantinopla quase entrou em perigo, e a maioria dos homens fugiu dela. E houve tantos assassinatos e derramamentos de sangue que os mortos não puderam ser contados. Sim, pois eles levaram cativas as igrejas e mosteiros e mataram os monges e donzelas em grande número. Em 450, Átila mostrou a sua vontade de atacar o reino visigodo de Toulouse, fazendo uma aliança com o imperador Valentiniano III. Átila havia mantido boas relações com o Império Romano Ocidental, e com seu grande general, Flávio Aécio. Aécio passou um breve exílio entre os hunos em 433, e as tropas que Átila forneceu contra os godos e bagaudas ajudaram a ganhar-lhe o título honorário de mestre dos soldados no oeste. Os presentes e esforços diplomáticos de Genserico, rei dos vândalos e alanos, que se opunha e temia os visigodos, também podem ter influenciado os planos de Átila. No entanto, a irmã de Valentiniano, Honória, enviou ao rei huno um pedido de ajuda, e o seu anel de noivado, para escapar do seu noivado forçado com um senador romano na primavera de 450. Honória pode não ter pretendido uma proposta de casamento, mas Átila escolheu interpretar a sua mensagem como tal. Ele aceitou, pedindo metade do Império Ocidental como dote. Quando Valentiniano descobriu o plano, apenas a influência de sua mãe, Gala Placídia, o convenceu a exilar Honória, em vez de matá-la. Ele também escreveu a Átila, negando a legitimidade da suposta proposta de casamento. Átila enviou um emissário a Ravenna para proclamar que Honória era inocente, que a proposta era legítima e que ele viria reivindicar o que era seu por direito. Essa seria uma oportunidade de ouro de Átila aumentar ainda mais seu poder, somando seu império com o poder do Ocidente. Átila interferiu na luta pela sucessão após a morte de um governante franco. Átila apoiou o filho mais velho, enquanto Aécio apoiou o mais novo. Infelizmente a localização e a identidade destes reis não são conhecidas. Átila reuniu os seus vários vassalos, e iniciou a sua marcha para o oeste. Em 451, Átila chegou à Bélgica com um exército, muito provavelmente exagerado por Jordanes, que diz que os hunos e seus aliados tinham 500.000 de homens. Historiadores modernos acreditam que os hunos teriam cerca de 100.000 homens. Em 7 de abril, Átila capturou Metz e Estrasburgo. Nicásio foi massacrado diante do altar da sua igreja em Reims. Paris foi poupada, e uma hagiográfica afirma que Santa Genoveva, através de suas orações, a teria salvado. Lupus, bispo de Troyes, também é acreditado por salvar sua cidade ao conhecer Átila pessoalmente. O homem que seria o grande responsável pela derrota de Átila, finalmente entraria em cena. Aécio se preparava para enfrentar Átila, reunindo tropas entre os francos, os borgonheses e os celtas. O avanço contínuo de Átila para o oeste convenceu o rei visigodo, Teodorico I, a se aliar aos romanos. Os exércitos aliados chegaram a Orléans antes de Átila, detendo e impedindo assim o avanço dos hunos. Aécio conseguiu cercar os hunos. A próxima batalha seria entre Troyes e Chalons em Champagne, e decidiria a guerra. Átila decidiu lutar contra os romanos nas planícies onde poderia usar sua cavalaria.
Os dois exércitos enfrentaram-se na Batalha dos Campos Cataláunicos, onde a batalha é considerada uma vitória estratégica para a aliança visigótico-romana. Teodorico foi morto na luta, e Aécio não aproveitou sua vantagem totalmente. De acordo com Eduard Gibbon e Eduard Creay, ele temia as consequências de um triunfo visigótico esmagador tanto quanto de uma derrota. Do ponto de vista de Aécio, o melhor resultado foi o que ocorreu. Teodorico morreu, Átila estava em retirada e em desordem, e os romanos tiveram o benefício de parecerem vitoriosos contra a maior ameaça em muitos anos. Átila voltaria em 452 para renovar o seu pedido de casamento com Honória, invadindo e devastando a Itália ao longo do caminho. O exército huno saqueou inúmeras cidades, com uma brutalidade sem fim. Aécio não estava em posição para oferecer a batalha, mas conseguiu retardar o avanço de Átila com apenas uma força pequena. Átila finalmente seria parado no rio Pó. Nesse momento, a doença e a fome podem ter se instalado no acampamento de Átila, dificultando assim os seus esforços de guerra e contribuindo para o fim da invasão. O imperador Valentiniano III enviou 3 embaixadores, os oficiais Genádio Avieno e Trigésio, juntamente com o bispo de Roma, Leão I, que se encontrou com Átila e obteve dele a promessa de que se retiraria da Itália e negociaria a paz com o imperador. Próspero da Aquitânia nos dá uma breve descrição desta reunião histórica, onde dá todo o crédito a Leão pela negociação bem-sucedida. Prisco relata que o medo supersticioso do destino de Alarico o fez hesitar, já que Alarico morreu logo após saquear Roma em 410. A Itália tinha sofrido uma fome terrível em 451, e as suas colheitas estavam um pouco melhor em 452. Avançar sobre Roma exigiria suprimentos que não estavam disponíveis na Itália, e tomar a cidade não teria melhorado a situação de abastecimento de Átila. Portanto, foi mais lucrativo para Átila concluir a paz e recuar para sua terra natal. Além disso, uma força romana oriental cruzou o Danúbio sob o comando de outro oficial também chamado Aécio, que havia participado do concílio de Calcedônia no ano anterior e derrotou os hunos que haviam sido deixados para trás por Átila para defender seus territórios. Átila enfrentava fortes pressões humanas e naturais para se retirar da Itália sem nunca pôr os pés ao sul do Pó. Como Idácio escreve em sua crônica Minora, os hunos, que saqueavam a Itália e também invadiram várias cidades, foram vítimas do castigo divino, sendo visitados por desastres enviados pelos céus, fome e algum tipo de doença. Além disso, foram massacrados por auxiliares enviados pelo imperador Marciano e liderados por Aécio e, ao mesmo tempo, foram esmagados em seus assentamentos. Assim esmagados, eles fizeram as pazes com os romanos. No Império Romano do Oriente, o imperador Marciano sucedeu a Teodósio II e parou de pagar tributo aos hunos. Átila foi embora da Itália para seu palácio do outro lado do Danúbio, enquanto fazia planos para atacar Constantinopla mais uma vez para recuperar o tributo. Entretanto, mesmo sem saber, o fim do conquistador Átila estava próximo. O temido líder huno morreu no início de 453. O relato de Prisco diz que Átila estava em uma festa celebrando seu último casamento, desta vez com a bela e jovem Ildico, de nome gótico. No meio da festa, porém, ele sofreu forte sangramento e morreu. Ele pode ter tido uma hemorragia nasal e sufocado até a morte. Ou ele pode ter sucumbido a uma hemorragia interna, possivelmente devido à ruptura de varizes esofágicas. Varizes esofágicas são veias dilatadas que se formam na parte inferior do esôfago, muitas vezes causadas por anos de consumo excessivo de álcool. São frágeis e podem romper-se facilmente, levando à morte por hemorragia. Outro relato de sua morte foi registrado pela primeira vez 80 anos após os acontecimentos, pelo cronista romano, Conde Marcelino. Ele diz que Átila, rei dos hunos e devastador das províncias da Europa, foi perfurado pela mão e pela lâmina de sua esposa. Um analista moderno sugere que ele foi assassinado, mas a maioria rejeita esses relatos como nada mais do que boatos, preferindo em vez disso o relato dado pelo contemporâneo de Átila, Prisco, recontado no século VI por Jordanes. No dia seguinte, passada grande parte da manhã, os criados reais suspeitaram de algum mal e, depois de grande alvoroço, arrombaram as portas. Lá encontraram Átila morto, consumado por uma efusão de sangue, sem nenhum ferimento, e a menina com o rosto abatido chorando sob o véu. Então,
Como é costume daquela raça, eles arrancaram os cabelos de suas cabeças e fizeram seus rostos horríveis com feridas profundas, para que o renomado guerreiro pudesse ser pranteado, não por lamentos e lágrimas efeminados, mas pelo sangue dos homens. Além disso, algo maravilhoso aconteceu em relação à morte de Átila. Pois, num sonho, algum deus ficou ao lado de Marciano, imperador do Oriente, enquanto ele estava inquieto com seu feroz inimigo, e mostrou-lhe o arco de Átila quebrado naquela mesma noite, como se para insinuar que a raça dos hunos devia muito para essa arma. Seu corpo foi levado ao meio de uma planície e colocado em uma tenda de seda como um espetáculo para a admiração dos homens. Os melhores cavaleiros de toda a tribo dos hunos andavam em círculos, à maneira dos jogos de circo, no local para onde ele havia sido levado e contavam seus feitos em uma canção fúnebre, dizendo: o chefe do Hunos, o rei Átila, nascido de seu pai Mundilco, senhor das tribos mais corajosas, único possuidor dos reinos Cita e Alemão, poderes antes desconhecidos, capturou cidades e aterrorizou ambos os impérios do mundo romano, e, apaziguado por suas orações, prestou tributo anual a salvar o resto da pilhagem. E quando ele realizou tudo isso pelo favor da fortuna, ele caiu, não por ferimento do inimigo, nem pela traição de amigos, mas no meio de sua nação em paz, feliz em sua alegria e sem sensação de dor. Quem pode classificar isso como morte, quando ninguém acredita que isso exige vingança? Os hunos lamentaram e celebraram a morte de seu grande líder. Então, no meio da noite, enterraram seu corpo na terra. Eles amarraram seus caixões, o primeiro com ouro, o segundo com prata, e o terceiro com a força do ferro, mostrando por tais meios que essas três coisas convinham ao mais poderoso dos reis. Ferro porque subjugou as nações, ouro e prata porque recebeu as honras de ambos os impérios. Eles também acrescentaram as armas dos inimigos vencidos na luta, adornos de raro valor, brilhando com diversas pedras preciosas, e ornamentos de todos os tipos pelos quais o estado principesco é mantido. E para que tantas riquezas pudessem ser ocultadas da curiosidade humana, eles mataram os designados para o trabalho, um pagamento terrível pelo seu trabalho, e assim a morte súbita foi o destino daqueles que o enterraram, bem como daquele que foi enterrado. Os filhos de Átila, em sua ânsia precipitada de governar todos, destruíram seu império. Eles clamavam que as nações deveriam ser divididas igualmente entre eles, e que os reis guerreiros com seus povos deveriam ser distribuídos a eles por sorteio, como uma propriedade familiar. Uma aliança germânica se revoltou e lutou com os hunos na Batalha de Nedal, em 455 d.C. O filho mais velho de Átila, Elaco, foi morto naquela batalha. Os filhos de Átila conseguiram enfraquecer cada vez mais o império de seu pai, e logo chegaria um momento em que os hunos praticamente desapareceriam da história. Não existe nenhum relato confiável sobre a aparição de Átila, mas há uma fonte de segunda mão fornecida por Jordanes, que cita uma descrição dada por Prisco. Ele foi um homem nascido no mundo para abalar as nações, o flagelo de todas as terras, que de alguma forma aterrorizou toda a humanidade pelos terríveis rumores espalhados no exterior a seu respeito. Ele era arrogante em seu andar, revirando os olhos de um lado para outro, de modo que o poder de seu espírito orgulhoso aparecia no movimento de seu corpo. Ele era de fato um amante da guerra, mas contido na ação, poderoso nos conselhos, gracioso com os suplicantes e tolerante com aqueles que uma vez foram recebidos sob sua proteção. Baixa estatura, peito largo e cabeça grande, seus olhos eram pequenos, sua barba rala e salpicada de cinza, e ele tinha nariz achatado e pele morena, evidenciando sua origem. O fim rápido de Átila foi sem dúvidas um alívio para os imperadores romanos, que viram a ascensão de Átila ser um grande incômodo para o império. Átila é conhecido como o flagelo de Deus, um homem que muitos acreditavam que foi enviado como o castigo de Deus. Muitas lendas cercam a vida de Átila, o que não resta dúvidas, é que ele foi um grande guerreiro, um excelente líder militar, que soube se aproveitar de um mundo que estava mudando rapidamente, e conseguiu derrotar e conquistar muitos inimigos. O líder huno foi um dos homens mais conhecidos da antiguidade, assim como Júlio César, Ciro, o Grande, e Alexandre, o Grande. Alguns homens são lembrados até hoje por seus feitos e glórias, e outros são lembrados pela crueldade de suas campanhas. Hoje iremos conhecer a história do homem que mais conquistou territórios na história do mundo. Seu nome era Temujin, mas ele ficou conhecido pelo nome de Gengis Khan.
Temujin nasceu em 1162, nas estepes da Mongólia. Supõe-se que seja descendente de um líder mongol conhecido como Kabul Khan, do clã Bogiji, que por breves anos teve controle sobre uma Mongólia unificada. Na época do nascimento de Temujin, os mongóis estavam divididos em diversas tribos e clãs, cada uma governada por um Khan, ou senhor. Geralmente se impunha mais pela força do que pela ascendência nobre. Há muito tempo, seu pai havia roubado a esposa do Khan dos Merquitas e se casado com ela. Ela era a mãe de Temujin. Quando tinha 9 anos, Temujin foi ao clã dos Merquitas para escolher uma esposa e refazer a paz entre os clãs, mas no caminho, parou em um clã aliado, os Ungira, aonde se apaixonou por Bort. Pediu ao pai para praticar a escolha de esposas ali, porém, ao invés de apenas praticar, escolheu oficialmente Bort como sua noiva. No caminho de volta, seu pai, Yesugei, foi envenenado por membros da tribo dos Tártaros. Sem que os filhos de Yesugei tivessem idade para assumir o controle da tribo, ela passou a ser comandada por um novo Khan, Targutai, um ex-soldado de Yesugei, que expulsou a família de Temujin para evitar uma futura contestação de sua liderança, forçando-os a sobreviver nas estepes, sem gado ou cavalos. Passou a infância inteira tentando fugir de Targutai. Quando tinha 16 anos, a fim de criar alianças entre a sua tribo e tribo de sua esposa, Bort, teve 4 filhos. Além desses 4 filhos, ele teve vários filhos com outras mulheres. Como quase todos os mongóis, Temujin provavelmente tinha sido treinado como arqueiro montado desde muito jovem. A habilidade na montaria, comandada apenas com os joelhos e a destreza no arco e flecha, aliada a uma vida dura nas estepes, tornavam os guerreiros mongóis muito temidos e respeitados. Depois de casar-se com Bort, Temujin seguiu com ela por um caminho incerto pela Mongólia, até que, um dia, os dois foram encontrados por um grupo de merquitas comandados por Shitedu, que era ex-marido da mãe de Temujin. Ele queria a esposa de Temujin como vingança pela ofensa que seu pai havia feito antigamente. Temujin reuniu alguns homens e foi até Jamuka pedir ajuda para resgatar Bort. Ele voltou e destruiu os merquitas. Após restabelecer seu clã, formado por seus homens que sobreviveram à guerra e pelo remanescente do povo dos Merquites, Temujin seguiu como nômade pela Mongólia, porém alguns homens de Jamuka se uniram a ele, ganhando a ira de Jamuka, que ordenou seus homens escravizarem e levar Temujin até a China. Ele foi preso e humilhado pelos chineses. Sua esposa Bort conseguiu resgatá-lo e não quis voltar à Mongólia, afirmando que lá estava corrompida e sem leis. Determinado a unificar a Mongólia, Temujin determinou as leis dos mongóis. Nessa época, a força de Temujin era conhecida em toda a Mongólia. Ele seguiu pregando a unificação da Mongólia nos clãs, e muitos clãs se uniram a ele, porém, a maioria dos clãs se uniram a Jamuka, que pregava a destruição de Temujin. Finalmente, a Mongólia estava dividida em duas, o exército de Temujin e o exército de Jamuka. Os dois exércitos se encontraram para a batalha final, na qual Temujin foi o vencedor. Após unificar a Mongólia, uma assembleia entre os chefes de todas as tribos das estepes proclamou Temujin, na época com 45 anos, como Gengis Khan, o Khan dos Khans. Criou-se uma hierarquia administrativa e militar e um exército foi treinado e organizado. Para acomodar um exército de milhares de homens e diminuir o poder dos antigos Khans, Gengis criou uma hierarquia militar baseada na unidade mínima de 10 homens comandadas por um deles. 10 unidades de 10 homens cada seriam comandadas por um novo líder, que por sua vez faria parte de um grupo de 1000 sujeitos a um comandante determinado. Este, por sua vez, obedecia a um general que tinha sob seu controle 10.000 homens. Acima dos generais, apenas Gengis Khan. Gengis resolveu partir para o sul e invadir as terras de vassalos do Império Chinês, que, nessa época, se dividia em duas dinastias, o Império Jin, ao norte e o Império Song, ao sul. Pela primeira vez, os mongóis tiveram de enfrentar cidades muradas. Sem ainda conhecerem ou dominarem as táticas de cerco, a capital não pôde ser conquistada. Porém, diante da recusa do Império Jin mandar um exército ao auxílio ao reino Xixia, ele não resistiu ao poderio dos mongóis e lhes pagou um grande tributo que incluiu a filha de seu governante, a segunda esposa de Gengis. Gengis criou táticas de guerra revolucionárias para as batalhas nas estepes.
A arma tradicional dos mongóis era o arco mongol, espécie de arco recurvo composto por madeira, cola e chifres de animais, que possibilitava que com a redução de força relativa ao arco longo, os arqueiros conseguissem atirar com mais agilidade e mais precisão. O tamanho relativamente menor em relação ao arco longo, também possibilitava maior portabilidade em cima da montaria, com isso tornou obrigatório o treinamento dessa arma. Os cavaleiros eram treinados para atirar a flecha com o cavalo em movimento. Um detalhe era que, para maior precisão, a flecha era disparada no momento em que o cavalo estivesse em pleno galope. Esses cavaleiros, os chamados mongudais, eram uma arma poderosa contra a infantaria inimiga, já que juntavam dois princípios, arco e cavalaria. Um mongudai poderia ser rápido e preciso para atingir os inimigos mesmo estando longe. O território de Gengis estava passando por um período difícil devido a um problema climático, e por isso ele achou necessário se expandir. Eles conquistaram o reino Tangut. Aproveitando um momento de grande estabilidade em toda a China, atravessaram a Grande Muralha contornando-a e chegaram à China. As vastas plantações de arroz e a riqueza da cidade atraíram mais a atenção de Gengis do que a possibilidade de se tornar senhor da China. Na conquista do reino Jin, Gengis recrutou um jovem chinês como seu conselheiro pessoal. A sua influência tornou Gengis mais tolerante e menos agressivo em batalha, estimulando-o a evitar esforços exagerados na guerra e conservar as terras cultivadas ao invés de transformá-las em pastagens. Gengis marchou até Pequim, o mais avançado centro urbano daquela época, e quando viu que a cidade era cercada de muralhas de 12 metros de altura, descobriu que suas táticas de guerra em campo aberto, nas estepes, não o ajudariam naquele momento. Desse modo, não teve pressa e acampou com seu exército, cercando a cidade e impediu que os suprimentos entrassem em Pequim. Esses suprimentos foram usados para suprir seu exército. Com a ajuda de engenheiros chineses renegados, construiu catapultas e outros artefatos bélicos e finalmente invadiu e dominou Pequim. Gengis, após o ataque inicial aos Jin, voltou para a Mongólia, enquanto seus generais se encarregavam de continuar seu domínio na China Jin. Em 1218, um desentendimento diplomático provocou a ira de Gengis Khan contra o Império Corásmio, no norte da Pérsia. Um mensageiro trouxe-lhe a cabeça de um de seus generais enviado em missão diplomática à Pérsia. O Khan cavalgou à frente de mais de 200 mil homens e cerca de 10 mil máquinas de cerco adquiridas dos chineses. Houve poucas batalhas campais e os mongóis empreenderam guerras de cerco às cidades fortificadas da Pérsia, que capturaram uma a uma. Algumas, como Bukhara e Samarcanda, se tornariam, no futuro, espelhos longínquos da presença mongol no sudoeste da Ásia. A velha cidade de Nishapur foi arrasada e nem mesmo os animais ali sobreviveram ao ataque mongol. O exército de Gengis matou mais de 1 milhão de persas. Eles diminuíram em muito o poder islâmico. As perdas humanas em Corásmia contavam-se aos milhares. Gengis e seus generais impunham punições brutais aos inimigos. A proximidade da Pérsia com a Europa gerou a fama de selvageria dos mongóis que assombraria o continente pelas décadas seguintes. Ele mirou seus ataques rumo à Europa, em 1227, enquanto os mongóis conquistavam territórios no sul da Rússia e na Ucrânia. O grande Khan foi chamado a retornar para as estepes, para conter uma revolta dos Tanguts, que haviam recusado a convocação para a campanha contra a Corásmia. Após vencer os Tanguts, Gengis morreu com uma febre alta e dores na cabeça. Na época de sua morte, o Império Mongol já era imenso. Ele foi simplesmente o homem que mais conquistou territórios em toda a história. Antes da morte de Gengis, ele escolheu seu filho, Ogedai Khan, como seu sucessor. Ogedai encarregou-se de expandir o território mongol ao máximo, da Síria à Indochina, da Pérsia à Sibéria, da Hungria à China. Posteriormente, o grande império seria dividido em 4 partes, entre filhos e netos de Gengis, porém nenhum destes novos reinos, ou Khanatos, teria uma existência longa. A falta de infraestrutura e o costume de uma vida nômade impossibilitou os mongóis de terem um império por muitos anos, e ele não resistiu às revoltas e inovações tecnológicas de outros povos. Na Mongólia atual, Gengis é considerado o herói máximo e o pai daquela nação. Contam as lendas que todos os envolvidos no enterro de Gengis foram mortos para manter em segredo o local onde ele foi enterrado.
E esse local realmente jamais foi encontrado. Um estudo afirma que uma grande parte da população dos territórios que foram conquistados por Gengis são descendentes dele. Apesar de ser um dos maiores conquistadores, no que Gengis mais se destacou foi em sua brutalidade e impiedade. Países inteiros, mulheres e crianças foram covardemente mortas e abusadas por ele e seus homens. Esse talvez foi o maior motivo da queda dos mongóis, o fato de que eles destruíam tudo à sua frente. Eles sabiam vencer as batalhas, mas não sabiam como administrar as conquistas. Gengis Khan disse a seguinte frase: "Eu sou um castigo de Deus. E se você não cometeu grandes pecados, Deus não teria enviado um castigo como eu." Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Deixe nos comentários quem vocês acham que foi o maior comandante da história em sua opinião. Deixe também sugestões de vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.